Você já sentiu o peso do medo te sufocar, a ansiedade te aprisionar em um labirinto de preocupações? Sente-se paralisado, incapaz de avançar por causa da sombra da insegurança? Este devocional evangélico não é apenas mais um ensinamento. É uma jornada para libertar-se dessas amarras, encontrando a paz e a força que você precisa em Deus. Imagine um coração livre, leve e cheio de esperança, pronto para enfrentar qualquer desafio. Imagine-se capaz de superar os obstáculos com coragem e confiança. Neste devocional, vamos mergulhar nas profundezas da oração, descobrindo como ela pode ser a chave para vencer o medo e a ansiedade, abrindo caminho para uma vida mais plena e abundante. Você aprenderá estratégias práticas, baseadas na palavra de Deus, para transformar as lutas em oportunidades de crescimento espiritual. Mais do que isso, você encontrará um guia para a aplicação diária, transformando a oração em uma ferramenta eficaz para lidar com os desafios do dia a dia. Prepare-se para descobrir como a fé aprenderá a identificar as raízes do medo e da ansiedade em sua vida, compreendendo suas origens e como elas se manifestam em seus pensamentos e ações. Desvendaremos as ferramentas espirituais que a Bíblia nos oferece para confrontar esses sentimentos, transformando-os em oportunidades de crescimento e maturidade espiritual. Não se trata apenas de acalmar a mente, mas de encontrar a verdadeira fonte de paz e segurança em Deus. Iremos além dos ensinamentos superficiais, desvendando a profunda sabedoria que reside na oração como um escudo contra as armadilhas da insegurança. Este devocional evangélico vai além de apenas discutir teorias. Você descobrirá, passo a passo, como incorporar a oração em sua rotina diária, transformando-a em uma prática consistente e eficaz. Aprenderá a identificar e confrontar os pensamentos negativos que alimentam o medo e a ansiedade, substituindo-os por uma perspectiva mais positiva e esperançosa. Iremos explorar diferentes tipos de orações, desde as mais simples e direcionadas até aquelas mais profundas e reflexivas, equipando-o com as ferramentas para lidar com qualquer situação, seja ela grande ou pequena. Descubra como a oração pode ser um escudo contra as tempestades da vida, trazendo a paz e a força que você tanto precisa. Ao final deste devocional, você não apenas terá uma compreensão mais profunda da oração como ferramenta para vencer o medo e a ansiedade, mas também terá as ferramentas práticas para aplicá-la em sua vida. Compreenderá como transformar momentos de insegurança em oportunidades de crescimento espiritual. Este conhecimento não será meramente teórico, será uma bússola para navegar pelas águas turbulentas da vida com confiança e esperança. Você estará pronto para enfrentar os desafios com a certeza de que, em Deus, encontra a força para superar quaisquer obstáculos. Prepare-se para uma jornada de transformação, onde a oração se torna a chave para uma vida mais plena e feliz. No mundo acelerado e frequentemente incerto em que vivemos, o medo e a ansiedade se tornaram companheiros frequentes para muitas pessoas. A pressão constante, as responsabilidades e as incertezas do futuro podem nos aprisionar em um ciclo vicioso de preocupações, minando nossa paz interior e nossa capacidade de viver plenamente. Neste contexto, o devocional evangélico se apresenta como um refúgio, um lugar de encontro com a força transformadora da fé e da oração. A Bíblia, como livro de orientação espiritual, nos ensina que o medo e a ansiedade não são estranhos à experiência humana. Personagens como Davi, no Antigo Testamento, enfrentaram momentos de grande temor, mas encontraram refúgio na presença de Deus. A própria jornada de Jesus, repleta de desafios e provações, nos demonstra que a fé e a oração
são instrumentos essenciais para navegar pelas tempestades da vida. Assim, entender a oração como uma ferramenta para vencer o medo e a ansiedade é fundamental para o crescimento espiritual e a busca por uma vida mais plena. Neste devocional, vamos explorar os fundamentos teológicos e práticos para lidar com o medo e a ansiedade, mostrando como a oração pode ser mais do que um ato ritualístico. É uma conexão profunda com o divino, uma fonte de força e orientação. Compreenderemos como a palavra de Deus pode nos dar discernimento, encorajamento e esperança em meio às lutas. Iremos além das experiências superficiais, mergulhando na essência da fé, descobrindo como a oração pode ser uma arma poderosa contra as armadilhas da insegurança e do desespero. O medo e a ansiedade podem manifestar-se de diversas formas, desde a preocupação constante com o futuro até a insegurança em relacionamentos. Entender essas manifestações é o primeiro passo para enfrentá-las com a força da fé. Neste devocional, iremos desmistificar o medo e a ansiedade, mostrando como eles são, muitas vezes, reações naturais a situações de incerteza. Reconhecer esses sentimentos como parte da experiência humana é o primeiro passo para encontrar soluções eficazes. Vamos analisar como os ensinamentos da Bíblia podem nos auxiliar a transformar esses sentimentos em oportunidades de crescimento espiritual. A oração, neste contexto, não é simplesmente um pedido, é um diálogo, uma conversa com Deus, onde compartilhamos nossos medos, nossas ansiedades e nossas necessidades. É uma oportunidade para buscar orientação, sabedoria e força para enfrentar as adversidades. Desvendaremos os diferentes tipos de orações, desde as orações de petição até as orações de gratidão, mostrando como cada uma delas pode contribuir para a nossa jornada de cura emocional e crescimento espiritual. Este devocional não se limita a apresentar conceitos. Pretende equipar você com as ferramentas necessárias para incorporar a oração em sua rotina diária, transformando-a em um hábito transformador. Descubra como a oração pode te libertar do medo e da ansiedade. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder os próximos devocionais. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade de fé. Juntos, podemos crescer e aprender mais sobre como vencer essas lutas. Neste devocional evangélico, estabeleceremos metas claras e práticas para compreender e aplicar a oração na superação do medo e da ansiedade. Vamos além da teoria, mergulhando em estratégias concretas que você pode implementar em sua vida diária. O objetivo principal é equipar você com ferramentas eficazes para transformar momentos de insegurança em oportunidades de crescimento espiritual. Imagine um dia comum, cheio de tarefas e responsabilidades. A preocupação com o futuro, a incerteza sobre as decisões, a sensação de inadequação podem gerar medo e ansiedade. Neste cenário, a oração se torna uma âncora, um ponto de apoio para navegar pelas águas turbulentas da vida. Este devocional não apenas descreverá o processo, mas o tornará tangível, mostrando como aplicá-lo em situações reais. Vamos começar com o reconhecimento. Reconhecer o medo e a ansiedade como parte da experiência humana é o primeiro passo para superá-los. Não se trata de ignorar esses sentimentos, mas de compreendê-los como sinais de que você precisa se aproximar de Deus. Em vez de lutar contra eles, aprenda a dialogar com esses sentimentos, entendendo suas raízes. Um exemplo prático. Ao sentir-se ansioso por uma apresentação, em vez de se afogar em preocupações, reconheça esse sentimento e ore pedindo sabedoria e confiança em Deus. Um passo crucial é a prática da oração de gratidão. Em meio às dificuldades,
Reconhecer as bênçãos presentes em sua vida pode trazer alívio e perspectiva. Identifique 3 coisas pelas quais você pode agradecer em cada dia. Essa prática simples pode reorientar seu foco para o positivo, fortalecendo sua fé e diminuindo a influência do medo. Outro exemplo: durante uma situação estressante, pare e lembre-se das coisas boas que acontecem em sua vida, como sua saúde, família ou um teto sobre a sua cabeça. Além disso, a oração deve ser acompanhada de uma prática diária de leitura e meditação da Palavra de Deus. A Bíblia oferece consolo, encorajamento e orientação em momentos de dificuldade. Identifique passagens bíblicas que ressoam com você e medite nelas. Por exemplo, Salmos 23, conhecido como o Salmo dos Pastores, pode trazer conforto e esperança em momentos de medo e insegurança. A prática regular da leitura da Bíblia, aliada à oração, fortalecerá sua fé e lhe dará um fundamento sólido para lidar com os desafios. Por fim, é essencial reconhecer que a jornada para vencer o medo e a ansiedade é individual e requer paciência. Não espere resultados imediatos. Cada oração, cada leitura bíblica, cada ato de gratidão é um passo na direção da cura emocional e do crescimento espiritual. Seja paciente consigo mesmo, mantenha a prática regular e confie no processo. A oração não é uma solução mágica, mas um caminho para fortalecer sua fé e encontrar a paz em Deus. Imagine um dia comum, cheio de responsabilidades e pressões. Você se sente sobrecarregado. A ansiedade se instala como uma névoa opaca e o medo se manifesta em uma voz sussurrante, cheia de dúvidas. É nesse momento, quando a insegurança começa a te dominar, que a oração se torna crucial. Não é um luxo, mas uma necessidade vital. É nesse ponto de inflexão que a oração se revela como uma ferramenta fundamental para vencer o medo e a ansiedade, transformando-os em oportunidades de crescimento espiritual. A vida muitas vezes nos coloca em situações desafiadoras. Um novo emprego, uma mudança de cidade, um relacionamento conturbado. São apenas alguns exemplos de eventos que podem desencadear um turbilhão de sentimentos negativos. É nesse turbilhão que o medo e a ansiedade podem se tornar opressores, impedindo-nos de avançar e viver plenamente. A falta de controle sobre esses sentimentos pode levar a um ciclo vicioso de pensamentos negativos, alimentando ainda mais a insegurança. Um exemplo concreto é o medo de falhar. Imagine um estudante que se prepara para uma prova crucial. A ansiedade se instala, acompanhada da insegurança sobre sua capacidade. Se esse medo não for enfrentado, ele pode se transformar em uma barreira intransponível, impedindo o estudante de alcançar seu potencial. É nesse ponto que a oração se torna uma ferramenta essencial. Através da oração, o estudante pode buscar a sabedoria e a força divina, reconhecendo que não está sozinho nessa jornada. Outro exemplo é a insegurança em relacionamentos. O medo de ser rejeitado, de não ser amado, ou de não ser compreendido, pode minar a confiança e a paz interior. Em momentos como esses, a oração pode trazer consolo e esperança. Através da oração, o indivíduo pode buscar a orientação divina, pedir sabedoria para lidar com as dificuldades e encontrar a força para superar as adversidades. Reconhecer a fragilidade e buscar o apoio divino é um ato de coragem, não de fraqueza. Essa necessidade urgente de entender a oração como ferramenta para vencer o medo e a ansiedade surge quando percebemos que esses sentimentos podem nos aprisionar. Eles podem nos impedir de perseguir nossos sonhos, de construir relacionamentos saudáveis e de viver uma vida plena. O medo e a ansiedade, em sua intensidade, podem se tornar verdadeiros grilhões, nos impedindo de desfrutar da beleza e da riqueza da vida.
Nesses momentos de crise, a oração se torna uma âncora, um porto seguro, um lembrete constante da presença e do amor de Deus. É nesse ponto crucial que a importância da oração se torna inegável. Não é uma solução rápida ou uma fuga fácil, mas um caminho para a transformação interior. É através da oração que podemos encontrar a paz, a força e a esperança para superar os desafios e viver uma vida mais plena e abundante em Cristo. Compreender a oração como uma ferramenta para vencer o medo e a ansiedade requer um olhar mais profundo sobre a natureza desses sentimentos e a forma como a fé pode atuar como um antídoto. Neste devocional evangélico, vamos desmistificar esses conceitos, apresentando-os de forma prática e acessível. Primeiramente, é fundamental entender que o medo e a ansiedade são emoções humanas naturais. Eles surgem como respostas a situações de perigo percebido, seja real ou imaginário. A Bíblia, por exemplo, relata inúmeros momentos em que figuras bíblicas experimentaram medo e ansiedade. Entender que esses sentimentos são parte da condição humana é o primeiro passo para lidar com eles de forma saudável e espiritual. Não se trata de suprimir as emoções, mas de compreendê-las e encontrar recursos para superá-las. Um passo crucial é identificar os gatilhos que desencadeiam esses sentimentos. São os pensamentos negativos, as preocupações excessivas e a falta de confiança em Deus que alimentam o medo e a ansiedade. Por exemplo, o medo de falar em público pode estar ligado a uma crença subjacente de inadequação. Ao reconhecer esses padrões de pensamento, podemos começar a questioná-los e substituí-los por uma perspectiva mais positiva e baseada na fé. A oração, neste contexto, não é apenas um pedido, é uma conversa com Deus. É um espaço para expressar nossos medos, nossas ansiedades e nossas necessidades. Imagine uma criança que confia em seu pai, compartilhando seus medos e buscando orientação. A oração funciona de forma semelhante. É um canal de comunicação com o Criador, onde podemos expressar nossa vulnerabilidade e buscar sua força. Um dos passos mais importantes é a prática da oração de gratidão. Reconhecer as bênçãos em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades, pode trazer alívio e perspectiva. Essa prática nos ajuda a focar no positivo, fortalecendo nossa fé e diminuindo a influência do medo. Um exemplo prático: ao se sentir ansioso por uma prova, faça uma pausa e agradeça por sua saúde, sua família ou simplesmente por ter a oportunidade de aprender. A meditação da Palavra de Deus também desempenha um papel fundamental. A Bíblia está repleta de passagens que nos encorajam e nos fortalecem em momentos de dificuldade. Identificar e meditar sobre esses versículos pode trazer paz e esperança. Por exemplo, Salmos 23, conhecido como o Salmo dos Pastores, é uma fonte de conforto e segurança em momentos de medo e insegurança. Finalmente, a oração deve ser acompanhada de ações concretas. Identifique os gatilhos do seu medo e ansiedade e busque formas de lidar com eles de maneira mais saudável. Se você tem medo de falar em público, pratique a oratória, busque apoio de amigos ou familiares e ore por coragem e confiança. Ao integrar a oração à sua vida diária, você está construindo um escudo espiritual contra os desafios. Aplicando os conceitos de oração para vencer o medo e a ansiedade em situações do dia a dia, podemos observar como a fé se torna uma ferramenta poderosa. Vamos explorar exemplos práticos e abordar desafios comuns para tornar esses ensinamentos mais tangíveis. Imagine uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. O medo do futuro e a ansiedade em relação às contas podem se tornar opressores. Neste caso, a oração pode ser um ponto de apoio. A pessoa pode orar por sabedoria, pedir orientação para tomar decisões acertadas e buscar soluções, confiando que Deus providenciará.
A oração não é uma garantia de que os problemas desapareçam, mas um caminho para encontrar força e esperança em meio à adversidade. Outro exemplo é a ansiedade em relação a um novo emprego. A insegurança sobre as habilidades e a incerteza sobre o futuro podem gerar um turbilhão de pensamentos negativos. A oração pode ser um porto seguro, um espaço para expressar as preocupações e buscar a orientação divina. A pessoa pode orar por sabedoria, pedir discernimento para tomar decisões e confiar que Deus a guiará em direção ao caminho certo. Um desafio comum é a dificuldade em manter a prática da oração. A rotina diária, as responsabilidades e a correria do dia a dia podem dificultar a dedicação à oração. A solução é criar um espaço específico e reservado para a oração, seja em casa, em um local de trabalho ou em um parque. Definir um horário específico, como alguns minutos pela manhã ou à noite, ajuda a estabelecer um hábito. Também é importante ser paciente consigo mesmo. Se em um dia não for possível dedicar muito tempo, alguns minutos de oração são sempre melhores do que nada. Outra questão é a resistência aos pensamentos negativos. O medo e a ansiedade podem alimentar pensamentos negativos que se repetem. É importante reconhecer esses pensamentos como parte do processo e não se deixar levar por eles. Ao reconhecer o pensamento negativo, faça uma pausa e ore pedindo sabedoria e discernimento para lidar com ele. Lembre-se que você não está sozinho nessa luta e que Deus está presente para te apoiar. Um exemplo disso é quando você se pega pensando, eu não vou conseguir. Em vez de se deixar abater, reconheça esse pensamento como uma manifestação de medo e ansiedade. Ore pedindo coragem, confiança e a capacidade de ver as situações sob uma perspectiva mais positiva. Lembre-se que a fé é um músculo que se fortalece com o uso. Por fim, é crucial reconhecer que a oração não é uma solução mágica. O processo de vencer o medo e a ansiedade requer tempo, paciência e persistência. Cada oração, cada leitura bíblica, cada ato de gratidão é um passo em direção à cura emocional e ao crescimento espiritual. Mantenha a fé, confie no processo e saiba que Deus está contigo em cada etapa. Avançando em nossa jornada para entender a oração como ferramenta para vencer o medo e a ansiedade, vamos explorar estratégias mais avançadas, focando em exemplos que demonstram a transformação que a fé pode trazer. Neste devocional evangélico, vamos analisar como a oração pode ser mais do que um pedido, mas uma mudança de paradigma em nossa relação com os desafios. Um aspecto fundamental é a prática da oração intercessória. Imagine uma pessoa enfrentando uma doença grave. Além de orar por sua própria cura, ela pode orar pela saúde e o bem-estar de outras pessoas que também estão passando por dificuldades. A oração intercessória não apenas busca a solução para o problema individual, mas expande a perspectiva, conectando a pessoa a uma rede de apoio espiritual. Essa ação nos conecta com a comunidade de fé, fortalecendo a esperança e a resiliência. Outro ponto crucial é a importância da autocompaixão. Em momentos de medo e ansiedade, é comum se criticar e se julgar. No entanto, a Bíblia nos ensina a amar e cuidar de nós mesmos. A oração, neste caso, se torna um espaço para autocuidado, onde podemos pedir perdão por nossos erros e buscar a força divina para lidar com nossas fragilidades. Imagine um jovem que se sente inseguro em relação a uma apresentação. Em vez de se criticar, ele pode orar pedindo sabedoria e coragem, lembrando-se que todos erram e que o importante é aprender com os erros. Considerando a importância da persistência, é fundamental entender que a jornada para superar o medo e a ansiedade não é um sprint, mas uma maratona. Há dias em que a fé parece mais distante e a ansiedade mais forte.
É nesses momentos que a oração se torna ainda mais importante. A persistência na oração, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis, demonstra nossa fé e nossa confiança em Deus. Um exemplo disso é a história de Jó, que mesmo em meio a grandes perdas, manteve sua fé e sua comunhão com Deus. Para ilustrar a transformação, vamos analisar o caso de uma mulher que sofria de ataques de pânico. Ao integrar a oração, a meditação da palavra de Deus e a prática da gratidão, ela percebeu uma mudança significativa. A oração não eliminou completamente os ataques, mas lhe deu a força para enfrentá-los com mais tranquilidade e resiliência. Ela aprendeu a reconhecer os sinais de ansiedade e a se conectar com Deus em meio ao medo. Finalmente, a oração não é apenas um ato individual, é um ato de comunhão com Deus e com a comunidade de fé. Participar de grupos de oração, compartilhar experiências e buscar apoio espiritual fortalece a jornada. Imagine um grupo de amigos que se reúnem para orar e se apoiar mutuamente. Essa conexão fortalece a fé e proporciona uma rede de suporte em momentos de dificuldade. Compartilhar as lutas e as vitórias com outros crentes é um passo fundamental para o crescimento espiritual e a superação do medo e da ansiedade. Fortalecendo a credibilidade deste devocional evangélico sobre a oração para vencer o medo e a ansiedade, vamos apresentar pesquisas e dados que demonstram a importância prática desse conhecimento na vida cotidiana. A conexão entre a fé e o bem-estar mental é cada vez mais reconhecida pela ciência, e vamos explorar essa intersecção de forma aprofundada. Estudos demonstram uma correlação significativa entre a prática religiosa, incluindo a oração, e a redução dos níveis de estresse e ansiedade. Pesquisas acadêmicas, publicadas em revistas científicas renomadas, mostram como a fé e a prática espiritual podem influenciar positivamente a saúde mental, fornecendo um senso de propósito, esperança e conexão com algo maior. Isso se aplica tanto a indivíduos quanto a comunidades, mostrando que a oração não é apenas uma prática individual, mas um recurso coletivo para o bem-estar. Um exemplo prático disso é a observação de como comunidades religiosas, com práticas regulares de oração e apoio mútuo, demonstram taxas mais baixas de depressão e ansiedade em comparação com grupos sem essas práticas. Isso sugere que a estrutura social e emocional fornecida pela fé pode ser um fator crucial na gestão do bem-estar mental. Essa observação real-world tem implicações significativas para a saúde pública, destacando a importância de considerar a dimensão espiritual na busca por soluções para problemas de saúde mental. Além disso, especialistas em saúde mental reconhecem a importância do sentido de propósito e significado na vida para o bem-estar emocional. A fé, por meio da oração, oferece um sistema de crenças e valores que podem fornecer esse sentido de propósito. A busca por significado e a conexão com algo maior, através da oração, podem ajudar a lidar com as incertezas e as dificuldades da vida cotidiana, fortalecendo a resiliência e a capacidade de adaptação. Outro ponto relevante é a forma como a oração pode impactar a saúde física. Estudos demonstram que a prática regular da oração está associada a menores taxas de doenças crônicas e melhor recuperação de eventos estressantes. A conexão com algo maior, por meio da oração, pode ativar mecanismos de autocura e fortalecer o sistema imunológico. A influência positiva da fé na saúde física e mental reforça a importância da oração como um elemento fundamental para uma vida mais plena e equilibrada. Considerando esses dados, podemos entender melhor a relevância da oração para vencer o medo e a ansiedade. Ela não é apenas uma prática espiritual, mas uma ferramenta prática para lidar com os desafios do dia a dia. A oração, integrada à vida cotidiana,
Pode fornecer um senso de propósito, conexão e apoio que fortalece a mente e o corpo, promovendo uma saúde mental mais robusta. Esse entendimento reforça a importância de considerar a dimensão espiritual na busca por soluções para os problemas de saúde mental, oferecendo uma abordagem holística e eficaz. Chegando ao ponto crucial deste devocional, vamos abordar questões que podem surgir em relação à oração como ferramenta para vencer o medo e a ansiedade. É hora de transformar esses questionamentos em insights práticos e aplicáveis à sua vida. Uma dúvida comum é se a oração realmente funciona. A resposta não é simples, mas baseada em inúmeras experiências e estudos. Imagina um cientista que observa como a meditação afeta o cérebro. Ele pode ver mudanças físicas, como redução da atividade em áreas associadas à ansiedade. Da mesma forma, a oração, ao acalmar a mente e fortalecer a fé, pode trazer resultados positivos na saúde mental. São resultados comprovados, mesmo que não sejam sempre imediatos. Não é uma pílula mágica, mas um processo de construção de resiliência. Outra questão recorrente é a dificuldade em encontrar o momento certo para orar. A vida moderna é corrida e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Mas assim como você precisa de alguns minutos para respirar, a oração precisa de um espaço, mesmo que pequeno. Reserve alguns minutos ao acordar, antes de dormir, ou em momentos de pausa ao longo do dia. Seja consistente, mesmo que sejam apenas alguns minutos, pois a regularidade é mais importante do que a duração. Estudos mostram que até 10 minutos de oração diária podem fazer uma diferença significativa. E se o medo e a ansiedade persistirem, mesmo com a oração? Essa é uma pergunta válida. É fundamental lembrar que a jornada para superar esses sentimentos é individual e pode exigir mais do que apenas a oração. Procure ajuda profissional. Um terapeuta pode te auxiliar a identificar as raízes do seu medo e a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade. A oração é uma ferramenta poderosa, mas a busca por ajuda profissional pode ser um complemento essencial. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. A oração não é uma solução rápida, mas um processo contínuo de crescimento espiritual. É como plantar uma semente. Você precisa regá-la, cuidar dela e ter paciência para que ela cresça. Assim como uma árvore forte precisa de tempo para se desenvolver, a sua capacidade de lidar com o medo e a ansiedade também precisa de tempo para amadurecer. A chave é a perseverança, a fé e a confiança em Deus. Um último ponto importante é a importância da comunidade de fé. Compartilhar suas lutas e celebrar as vitórias com outros crentes é fundamental. Encontre um grupo de oração, um mentor ou amigos que te apoiem e te inspirem. A união fortalece a fé e proporciona um ambiente de apoio essencial. Há um poder transformador em estar conectado com outros que compartilham as mesmas crenças e valores. Imagine um jardim, onde cada pessoa é uma planta que, quando juntas, formam um ambiente rico e produtivo. Em resumo, a oração para vencer o medo e a ansiedade é uma jornada de crescimento, paciência e fé. Ela exige dedicação, mas traz recompensas incalculáveis. Lembre-se que você não está sozinho, Ashura, nessa caminhada. A oração, combinada com autocuidado, busca profissional e a força da comunidade, pode transformar seus medos em oportunidades de crescimento e sua ansiedade em paz interior. Neste devocional, exploramos a oração como uma ferramenta poderosa para vencer o medo e a ansiedade, mergulhando em seus aspectos práticos e teológicos. Reunimos insights valiosos, mostrando como a fé pode ser um escudo contra as tempestades da vida. Agora, vamos resumir os pontos principais e definir passos concretos para aplicar esses ensinamentos em sua jornada.
Primeiro, reconhecemos que o medo e a ansiedade são emoções humanas naturais. Eles são respostas a situações de perigo percebido e não precisam ser combatidos, mas compreendidos. A oração nos ajuda a lidar com esses sentimentos, fornecendo um canal para expressar nossas vulnerabilidades e buscar a orientação divina. A prática da oração de gratidão, por exemplo, nos permite focar nas bênçãos presentes em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Em segundo lugar, exploramos a importância da prática regular da oração. Definir horários específicos, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia, ajuda a criar um hábito. Essa consistência, por menor que seja, cria uma ponte entre você e a força divina. A oração não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual. Terceiro, reconhecemos a importância da autocompaixão. Em momentos de medo e ansiedade, é fácil se criticar. No entanto, a oração pode ser um espaço para autocuidado, onde você pode pedir perdão por seus erros e buscar a força divina para lidar com suas fragilidades. Lembre-se, a jornada de superação exige paciência e compreensão. Quarto, destacamos a relevância da oração intercessória e da conexão com a comunidade de fé. Orações por outras pessoas, assim como a busca por apoio em grupos de oração, criam uma rede de suporte essencial. A união fortalece a fé e oferece um ambiente de acolhimento em momentos de dificuldade. Finalmente, entendemos que a oração não é uma solução rápida, mas um processo contínuo. É um caminho de crescimento espiritual que exige paciência e perseverança. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, sua capacidade de lidar com o medo e a ansiedade também precisa de tempo para amadurecer. A chave é a perseverança, a fé e a confiança em Deus. Agora, que tal aplicar esses ensinamentos em sua vida? Primeiro, reserve alguns minutos todos os dias para a oração. Segundo, identifique os gatilhos que desencadeiam seus medos e ansiedades. Terceiro, busque apoio em sua comunidade de fé. Quarto, pratique a autocompaixão e a gratidão. Quinto, busque ajuda profissional se necessário. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Continue a orar, a meditar na palavra de Deus e a buscar a força divina para enfrentar os desafios com coragem e esperança. Compartilhe esse devocional com outras pessoas que também precisam dessa mensagem de encorajamento e esperança. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé mais forte e resiliente. Refletindo sobre a jornada que trilhamos neste devocional, podemos contemplar a oração como uma bússola em meio à tempestade da vida. O medo e a ansiedade, embora inevitáveis, não precisam nos dominar. Através da oração, encontramos um porto seguro, um lugar de refúgio e fortalecimento. A fé, cultivada através da oração, nos capacita a navegar pelos desafios com coragem e esperança. Lembrando-nos das experiências de figuras bíblicas que enfrentaram momentos de grande temor e encontraram consolo na oração, podemos extrair lições preciosas. A jornada de Davi, repleta de lutas e medos, nos demonstra que a oração é um escudo contra a adversidade. A fé, alimentada pela oração, nos concede a força para enfrentar os desafios, não com a força humana, mas com a força divina. É uma força que transcende as limitações da nossa compreensão, conduzindo-nos em direção a um futuro mais tranquilo e esperançoso. A oração, neste contexto, não é um ato passivo, mas uma ferramenta ativa para a transformação. Ela nos convida a um diálogo profundo com Deus, a expressar nossas fragilidades e a buscar sua orientação. É um convite para nos conectarmos com algo maior, com uma força que nos sustenta em meio às tempestades. Ao orarmos, não apenas pedimos, mas nos abrimos para receber a graça, a sabedoria e o amor divinos.
Imagine a oração como uma semente plantada em solo fértil. Essa semente, alimentada pela fé, crescerá e se desenvolverá, fortalecendo nossa capacidade de lidar com o medo e a ansiedade. A cada oração, a cada leitura da palavra, a cada ato de gratidão, essa semente se fortalece, transformando-se em uma árvore frondosa que nos protege do temporal da vida. É um processo contínuo, uma jornada de crescimento espiritual que nos torna mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios com coragem e esperança. Por fim, encorajamos você a continuar explorando esse caminho de transformação. A oração é um tesouro a ser desvendado, uma fonte inesgotável de força e orientação. A cada dia, busque se aproximar de Deus através da oração, da meditação da palavra e da prática da gratidão. Continue a cultivar a fé, a fortalecer sua conexão com o divino e a permitir que a oração se torne uma parte integrante da sua jornada. A vida é uma aventura e a oração é a bússola que nos guia com segurança e esperança. Que a fé, alimentada pela oração, ilumine seu caminho e o conduza a uma vida mais plena e abundante em Cristo. Se essa oração tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares para que mais vidas sejam abençoadas e se inscrever no canal para acompanhar as nossas orações diárias. Quero agradecer de coração a cada um que ficou comigo até o final. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima e fique na paz do Senhor.